linha telefônica para dar tempo para que o pastor comece a responder. Muito obrigado, Xinês. Pastor Filipe Dúbio, vamos então à primeira questão do amigo Isaías Marques, que diz que não acredita muito de que Jesus é outro e Deus também é outro. Crê, e ele apresenta aqui os textos de Colossenses 1, verso 14 e Hebreus 1, verso 1 até 2, que testam de que Jesus é mesmo Deus, não existe uma outra pessoa. Pastor Filipe Dúbio, o que é a nossa Bíblia, o que é que a sua Bíblia diz a respeito do assunto? Ele também está a apresentar aqui provas contundentes. Exatamente. Agora é Bíblia com Bíblia aqui. Certo. Vamos então ler os dois textos Vamos, que o estimado ouvinte fez a questão. Uhum. São dois, Colossenses 1, 14. Colossenses. Exato. Colossenses 1, 14. Uhum. Exato. Afirmativo. E vamos exatamente ler os dois. Eu tenho aqui, eu vou ler a Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 2. Irmão Sebastião, por favor, ajuda-me ali na sua versão, nova tradução na linguagem de hoje, lendo o primeiro texto. O estimado ouvinte pode exatamente acompanhar-nos aí, seja na sua Bíblia, seja no formato físico ou no formato digital, para que possa exatamente estar situado, não é? Colossenses 1, verso 14. Colossenses 1, verso 14. O texto que o amado deu sobre a confirmação de que Deus e Jesus é a mesma pessoa, não existe distintas. exatamente. Vamos então, podes ler aí? É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Esse é o Colossenses 1, verso 14. Exato. E ele volta a citar o Hebreus 1, verso 1 até 2. Aqui na Epístola aos Hebreus 1, verso 1 a 2, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Bem, vamos aqui analisar o texto bíblico. Primeiro, o Colossenses 1,14. Irmão Sebastião, pelo que você leu aí, perceba que o texto bíblico de Colossenses 1,14 está exatamente longe de ser usado como base ou argumento de que Deus e Jesus constituem uma única pessoa ou são a mesma pessoa. Nem dá exatamente para ter essa percepção. Pode repetir a leitura, por favor? Veja. Sim, posso. Exato. Pelo menos o ouvinte vai acompanhar pela repetição, novamente, o texto bíblico. Ok. Pode ler? Colossenses 1, verso 14. Colossenses 1, então, é preciso 14. dar uma olhada atenta e analisar atentamente o texto. Okay. Se é exatamente está falando do que o ouvinte está defendendo ou não. Mas o texto bíblico, de facto, é muito claro. Nada tem que ver com essa ideia de que Deus e Jesus é a mesma pessoa, ou constituem uma única pessoa. Pode repetir a leitura? É Ele quem nos liberta. E é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então, o texto é claro. Não há exatamente a compreensão ou nada tem que ver com o que o ouvinte, na verdade, falou de que Deus e Jesus é a mesma coisa. O texto bíblico não fala disso. O texto bíblico está fazendo referência de Cristo Jesus apenas, quem nos redimiu, quem nos libertou da escravidão do pecado.
isto exatamente ele fez para cumprir aquilo que é parte do pacote da salvação estabelecido antes da fundação do mundo, com base em Apocalipse 13, verso 8, e inclusive Efésios 1, verso 4 a 11. Então, está longe de ser usado como argumento ou em defesa de que Deus e Jesus constituem uma única pessoa. E agora, o que é que diz a Bíblia a respeito do assunto? Hebreus, que é outro texto que ele Uhum. exatamente fez referência, também nada tem a ver com o que ele está defendendo, porque o texto de Hebreus, em outras palavras, é o contrário do que ele falou, ou seja, está em favor do argumento que eu apresentei quando ele fez a questão se Deus e Jesus constituem a mesma pessoa ou não. Então, o verso 1 da Epístola aos Hebreus, neste capítulo 1, está falando, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, uma vez que a gente tem a percepção bíblica de acordo com o texto de 2 Timóteo 3, 15 a 17, inclusive, segundo a Epístola de Pedro 1:21, de que os autores bíblicos, aqueles que escreveram, os profetas, até que aqui temos o termo em destaque, escreveram, foram inspirados por Deus, Deus falou por meio deles, e eles exatamente foram mediador entre Deus e o povo. Essa foi exatamente o papel, ou era o papel dos profetas. Então, nestes dias, Paulo está dizendo, porque Paulo é que foi o autor da epístola aos Hebreus, está dizendo no verso 2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Filho com F maiúscula. Então, perceba, irmão Sebastião, o autor bíblico está falando de duas pessoas. Primeiro, ele começa, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Deus, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, com F maiúscula. Então, se primeiro falou, se ele cita Deus, falou aos profetas, e em segundo lugar, vai falando, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, mas que é não Jesus. Diz filho é quem? Diz aí? Não, o F na Bíblia, F maiúscula, Filho, é uma referência à pessoa de Cristo Jesus. Okay. Então, tanto é que o texto conclui, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, aqui não há dúvida de que o Filho aqui é exatamente Jesus, porque o texto bíblico diz que pelo qual fez o universo. E quando nós associamos com Colossenses 1, verso 15 até 18, nós compreendemos que, indubitavelmente, Cristo Jesus foi o agente principal de toda a criação e, inclusive, do universo, sem dúvidas. Então, o texto bíblico, primeiro, começa falando, no verso 1, de Deus, o Pai, e isto no verso 1, e no verso 2, Paulo está exatamente referindo agora da pessoa de Cristo Jesus. Então, são duas pessoas. Outro sim, quando a gente liga com João 1, verso 18, João capítulo 1, verso 18, pelo menos sugere-nos a ideia, e eu gostaria aqui de ler para não parafrasear, vamos aí ler nessa versão, nova tradução na linguagem de hoje, João 1, verso 18. João 1, verso 18, vamos lá ver. João 1, verso 18. João 1, verso 18. Leamos nós, não é? Sim. João 1, 18. João capítulo 1, verso 18. Já cá temos. Sim. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, certo, que é Deus
está ao lado do Pai. Ou, Foi quem nos mostrou quem é Deus. ok, quer dizer, o texto bíblico faz referência de que Jesus é Deus, não no sentido de ser a mesma pessoa, Uhum. mas é igual àquilo que uma vez Jesus falou em João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Então, quando falamos de Cristo Jesus como sendo Deus, é exatamente por ser um elemento exatamente da Trindade, ele é chamado de Deus, e também porque o próprio Pai o chama de Deus em Hebreus capítulo 1, verso 8, porque esse é um outro filho para rebater a ideia do nosso ouvinte, Hebreus 1, verso 8, onde o próprio Pai, que é Deus, chama o próprio Filho Jesus como Deus. Ok. Então, só para perceber que ainda esse texto de Hebreus 1, 8 dá-nos a percepção de que são duas pessoas distintas. Então, esse texto que eu fiz referência, de João 1, 18, é um texto também para assegurarmos. Você, irmão Sebastião, leu aí no meio do texto, aí algo interessante. Poderia repetir rapidamente, Perfeito. por favor? Nosso tempo Algo, já não nos facilita já não muito. nos facilita. Vamos terminar com este. Vamos. Algo interessante aí. Mas eu posso. Sim, João 1, 18. João 1, 18. E enquanto vai abrindo aí nessa versão mais fácil, a linguagem mais fácil, é dizer que é através de Cristo Jesus foi exatamente a revelação do Pai. Já cá tenho o texto. Pode. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único. Ok, que é Cristo Jesus. Que é Deus, está ao lado do Pai. Ok, então pode parar aí. Não. Sim, pode parar aí. Que Deus está ao lado de quem? Pai. Opa, então se eu digo que fulano está ao lado do fulano, então é porque... são duas pessoas. Certo, então podemos avançar. Vamos então, quais são os mantimentos? O pastor vai falar isso em 1 minuto. Exato. O mantimento aí no contexto de Malaquias 3, verso 10. Tem que ver com o sustento para a casa do Senhor, porque se não há sustento, não há exatamente... Olha aqui a versão, por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje, usa o termo comida. Para que haja comida. Para que haja comida. Então, aqui é só para levar... O texto bíblico, quando fala de mantimento ou comida, como aparece nessa versão nova, tradução na linguagem de hoje, é para exatamente dar-nos a percepção de que se não há sustento na casa do Senhor, então o trabalho pode não ser efetuado. Pastor, podemos então ler aqui? Sim, rápido, podemos. Eu sou o Senhor. Malaquias 3, verso 10. Sim. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Certamente. Então, essa ideia de mantimento ou comida é só para dar-nos a percepção de que a casa do Senhor precisa de sustento, de cuidado, porque senão o trabalho não ocorrerá de tal forma como a gente gostaria, ou seja, de forma positiva como deveria exatamente ser feito. Então, precisa de sustento. Aí, por exemplo, nós usamos as ofertas que que se arrecada na igreja para manter o asseio, a limpeza na casa do Senhor, toda a manutenção, vou usar aqui já esse termo, toda a manutenção da igreja, compra de algumas coisas, alimentação às vezes para os oficiais que trabalham para fazer um serviço na igreja, quando há uma reunião e precisa-se de alguma água, então é necessário a nossa doação, tanto de ofertas, porque não se usa exatamente, não, dízimo, a questão... Quando a ideia já do dízimo, em termos de sustento, é para exatamente sustentar aqueles que trabalham em prol, diretamente nessa obra. A exemplo disso, os pastores. Então, eles exatamente recebem daquilo que os membros dão como dízimo. Salários provém do então, dízimo. isso é um sustento para eles. Okay. Daí que é um mantimento para esses líderes que trabalham em prol da obra. Pastor Filipe Dumbo, muito obrigado por esse esclarecimento. Já estamos no fim do nosso tempo.
Agradecer o estimado amigo e ouvinte que esteve aí a acompanhar-nos. Nós voltaremos de forma direta na próxima edição. Dessa forma, então, que terminamos a nossa edição de hoje. Trabalharam para si com amor e carinho Zacarias dos Santos, Gonçalves Vieira, Genésio da Costa e Manuel Sebastião. Até a próxima edição.